menopausa é um fenômeno natural na vida das mulheres e que chega para a maioria ali entre os 45 e 50 anos, em alguns casos um pouco antes, um pouquinho depois, mas é algo que, se estamos vivas, estamos nessa época da vida, temos que encarar, né? O nosso corpo muda, várias coisas acontecem com a gente e é importante a gente falar sobre isso. É às vezes um pouco mais restrito esse tipo de conversa, porque as mulheres ainda se sentem talvez um pouquinho incomodadas. Isso vem mudando, mas ainda tem alguns paradigmas a serem quebrados. Porque é falar do envelhecimento, né? É falar que o nosso relógio biológico está ali falando com a gente, está gritando com a gente, né? Trazendo modificações no nosso corpo. A mulher não pode mais engravidar de maneira espontânea. Vários sintomas vêm nessa época, mas aqui na sala da confraria a gente gosta de trazer esses assuntos de maneira tranquila, aberta, transparente, sempre com expertos no assunto, pessoas que conhecem muito desse assunto, que vivenciam esse assunto. Então hoje, aqui na sala da confraria, eu tenho 3 mulheres maravilhosas para falar com a gente sobre menopausa. Vamos lá, doutora Fairuz de Castro, que é nossa colunista aqui no programa. Muito bem-vinda, médica dermatologista. Obrigada, Fairuz, por estar aqui com a gente. Doutora Luciana Pérez, que é endocrinologista. A Lu Medina, que é meu amor, minha querida, minha mentora, que é jornalista, apresentadora, agora estudante de psicologia. Então, muito bem-vinda, gurias, né, hoje para a gente falar sobre esse assunto que está na pauta, né, das mulheres maduras. Lu, queria começar contigo, né? O que exatamente é a menopausa e quais são os principais sintomas que a mulher nesse período pode vir a sentir? Então, perfeito. A menopausa, a gente diz que acontece quando a mulher fica pelo menos 12 meses, né, um ano sem menstruar. Então, é um diagnóstico retrospectivo. Precisa esperar esse tempo passar para dizer que ela, de fato, está na menopausa. E ela representa o quê? O final da vida reprodutiva da mulher. Com isso, surgem muitos sintomas. Se a gente for pensar assim, o mais prevalente são os fogachos, os calorões, né, que a gente fala, são as ondas de calor. Então, que são ondas que elas costumam acontecer assim na região superior do tórax, vai para a face e depois se generaliza, acompanhado de um suor bem exacerbado. Pode atrapalhar muito a qualidade de vida da mulher, porque acontece com grande frequência à noite. Então, esse eu te diria assim, que é o principal sintoma. Depois a gente tem os sintomas geniturinários, que vai ser desde a atrofia da vagina, quanto falta de lubrificação, dificuldade ou dor para ter relação sexual por causa dessa falta de lubrificação. Os sintomas urinários, que é urgência, frequência aumentada, infecções urinárias de repetição. Então, assim, é uma gama de sintomas que a gente vai ver nessas mulheres. Mas são sintomas controláveis e que chegam, né, em mais intensidade ou menos, conforme a mulher, né, conforme o seu organismo e tal. E a Laura Medina, né, nossa convidada aqui, fala abertamente, né, do seu momento de vida e que entre eles, né, tem a questão da menopausa. Laura, desses sintomas que a doutora Luciana trouxe, como é, tu já apresentou, vem apresentando algum deles? Como é que tu tem convivido com isso? Mudou alguma? O que mudou em ti, no teu corpo, no teu dia a dia, na menopausa? A menopausa, que eu já não menstruo há 3 anos, então já é um tempo, e antes desse período, a gente já vai sentindo algumas alterações, principalmente na questão da irregularidade, no meu caso, do fluxo, que daqui a pouco vinha em grande quantidade, ficava alguns meses, não tinha. Então começa esse período que já vai avisando, né? Vai avisando, estou chegando. E, bom, é interessante que o fogacho, que é um dos mais comuns, eu não tive. Eu tive, assim, pequenos fogachinhos, assim, umas coisinhas. Olha, que bonitinho, assim. Eu digo, olha, é um fogachinho que tá acontecendo. Mais leve, né? Leve. Mas sei que mulheres, muitas, assim, sofrem e é bem complicado. Mas no meu caso não foi. Uma das coisas que eu acho interessante é nós nos prepararmos. E eu já lá nos meus 40 anos, sabendo que é o período que a gente já começa a se preparar para o envelhecimento e que seja, então, de uma forma mais tranquila, mais saudável. Tu sempre tiveste uma vida muito saudável, né? Na alimentação, nos exercícios, Sim. né? Sem dúvida, eu tenho absoluta certeza que o exercício, a alimentação que eu também tenho, mas o exercício ajuda e ajuda muito. Uma outra questão
que não falaste, mas eu sei que também está dentro desse, né, dessa gama, que é a questão da memória. Eu senti depressão muitas vezes. Então, como eu nunca, assim, diagnóstico de depressão na terapia já há muito tempo, eu já tinha percebido, enfim, que eu tinha uma tendência, nunca tive, mas tendência sim. Então, sabendo disso, sabendo que lá na menopausa poderia se agravar, eu já fiquei alerta. Preparada, né? Super preparada. Então, nesse período, eu senti o meu humor baixou um pouco. E o que eu fazia? Esteira. Meu remédio. Então, nesse sentido, eu digo, já melhorava o humor. Então, controlei nessa parte. E aí, uma das questões que é essa parte de lubrificação. Esse, sim, foi o meu ponto mais delicado. Os outros não, os outros foram mais tranquilos. E esse, sim, eu busquei daí uma reposição local, que no primeiro momento eu, né, com a minha médica ginecologista, fizemos e assim, voltou a ter um bom... Ficou administrável. Ficou administrável. E já falando sobre isso, né, até porque uma das especialidades da doutora Fairuz são procedimentos íntimos, eu ia comentar, eu ia chamar pela pele, né, em especial do rosto, mas vamos, já que a Laura trouxe essa questão que a gente escuta muito e sabe que é uma das coisas que afligem, né, as mulheres na menopausa, é essa questão íntima, inclusive a diminuição da lubrificação. O que se pode fazer, doutora Fairuz, nesse ponto específico da menopausa? Então, gente, os tratamentos íntimos femininos, eles são voltados para a gente trazer, né, conforto para essa região, e muitas vezes os procedimentos eles melhoram a lubrificação, eles melhoram toda a questão assim da arquitetura, né, do canal vaginal e também ali da região do introito, que é o que está mais intimamente relacionado com a diminuição da lubrificação. Nós temos hoje opções com lasers, alguns procedimentos injetáveis com ácido hialurônico para melhorar essa hidratação e também tratamento assim já da complicação da perda da lubrificação, que é o surgimento de fissuras. Então a gente consegue, no ambiente de consultório, com procedimentos minimamente invasivos, fazer procedimentos, né, que vão devolver essa lubrificação perdida, vão trazer conforto íntimo, os pacientes voltam a se relacionar de uma forma mais satisfatória. E lubrificação também tem a ver com a cabeça, né? Então, assim, se tu consegue relaxar, ter prazer, tu também acaba produzindo um pouquinho mais, consegue te entregar melhor na relação. Então, eu vejo que esses procedimentos de consultório minimamente invasivos são grandes aliados da terapia de reposição hormonal para a gente ter qualidade de vida íntima no período da menopausa, no período que for. Né? Comentaste agora da reposição hormonal. Doutora Luciana, para que situações é mais indicado a reposição hormonal? Então, as candidatas à reposição, eu sempre falo assim, a primeira coisa é o desejo da paciente. Porque não existe mais aquilo do médico... Vai, toma isso, né? Hoje a decisão tem que ser compartilhada. Então, o primeiro é o desejo da paciente. Segundo, ela tem que ter sintomas que justifiquem o uso, porque, né, tudo na vida tem risco e benefício. Então, a gente tem que sempre colocar na balança. Então, tendo sintomas, passa a ser uma candidata. Depois é a idade. A gente tem que aproveitar a janela de oportunidade. Então, usar nas pacientes com um diagnóstico de menopausa recente e iniciar sempre antes dos 60 anos. Prestem atenção que eu falei iniciar, não é o manter. O manter a gente pode até manter por mais tempo, mas iniciar idealmente antes dos 60 anos. E essa paciente, obviamente, não pode ter contraindicações. A gente tem contraindicações que são absolutas e contraindicações relativas, né? Então, as absolutas, câncer de mama, câncer de endométrio, câncer de ovário tipo endometriose, história de tromboembolismo, uma doença cardiovascular, AVC, né? Então, sangramento uterino sem uma causa definida. Então, essas coisas a gente sabe que não pode fazer. E existem as relativas, que são aquelas que a gente vai discutir juntamente com a paciente, o médico, né? E ver se vale a pena ou não fazer. E aí entra uma questão que a gente estava debatendo, que então, por exemplo, uma mulher que teve câncer de mama e ela não pode fazer reposição hormonal, é interessante ela saber que existem outros tratamentos, né? E que ela não fique assim abandonada. Existem coisas que ela pode fazer para melhorar
a sintomatologia, né, Fai? Isso. O laser da região íntima tem estudos mostrando que o benefício dele pode ser comparado com o creme, né, de hormonal, de estrogênio, e que ele devolve ali toda a questão do trofismo vaginal, ele vai aumentar a celularidade, vai aumentar colágeno, elastina, vai deixar o canal vaginal mais maleável durante a relação. E melhora também a circulação. Então, assim, as sensações ali do canal, elas são devolvidas com laser também, principalmente para essas mulheres que elas não podem fazer uso de hormônio. Então, hoje em dia a medicina avançou e a gente tem alternativas para quase tudo, né, gurias? Fairuz falou em colágeno e elastina, já pensei na pele, né, que era o que eu ia abordar antes. Quais são as mudanças que normalmente acontecem no período de menopausa, especialmente na pele? A pele ela sofre muito, gurias, porque assim, a gente começa a ter reabsorção óssea do rosto, a gente começa a ter uma degradação do colágeno ali pelos 30 anos, então já começa bem antes. E quando a gente tem uma redução do estrogênio, isso é muito mais evidente, isso é muito mais importante. A gente vai perdendo cada vez mais colágeno, a gente perde também a capacidade de manter a hidratação da pele e aí surgem as rugas, né? A pele vai ficando com um aspecto mais craquelado, mesmo passando creme, às vezes as mulheres percebem, poxa, não hidratou, eu passei litros de creme. Então o que a gente pode fazer a mais? A gente tem algumas alternativas no consultório de dermatologia, como o uso de bioestimuladores de colágeno, injetáveis. Nós temos lasers, nós temos tecnologias que vão também estimular e fazer um banco de colágeno. E até interessante, que nem a Laura falou, começar antes. A gente Laura tem que se preparar, né? Olha a pele dela. Mas eu sinto a minha pele muito mais fininha, ela tá hidratada, mas eu tava até mostrando para vocês, vai ficando. E ok, né? A gente vai também, né, gostando da gente mais velhinha. Mas isso de usar bioestimuladores, fazer alguns tratamentos, eu sou muito adepta, porque realmente, claro, eu sou muito cuidadosa, eu nunca fui assim, faço tudo. Não, aos pouquinhos a gente vai fazendo e vai dando um resultado. A gente tem opções aí pra gente bem envelhecer, a gente não precisa entrar numa neura de que, nossa, meu Deus, menopausa, vou fazer todos os procedimentos que existem, mas se tem algum desconforto, no rosto, no abdômen, no braço, na perna, por que não tratar, né? Eu acho que a incomodada ficava a sua avó, né, com a questão da menopausa, porque acho que hoje com tantos recursos e com a possibilidade de a gente conversar sobre isso, né, buscar uma orientação, um aconselhamento médico, a melhor indicação, ver caso a caso, porque esses dias até alguém são 75 sintomas de menopausa, meu Deus do céu, né, e claro, vão variar, né, a cada pessoa, mas eu trago aqui também uma questão pra gente reforçar, gurias, que é a importância desse tipo de conversa, né, de procurar e, inclusive, além dos profissionais, né, da saúde, mas também trazer isso para dentro de casa, né? Eu sei que tu tens uma relação maravilhosa com teu esposo, ele é super parceiro, né, nesse sentido, mas esses dias também eu estava vendo na internet, a Sabrina Sato estava comentando que a mãe dela sofreu muito com a menopausa, teve aos 47 anos e sofreu quieta. Ela disse que nem com o pai dela, né, ela conversava sobre o assunto. E eu acho que está na hora da gente quebrar, né, esse paradigma de conversar, porque vão ter momentos, de repente, de depressão, de estresse, de ganho de peso, de diminuição de cabelo, enfim, várias questões, e que é importante a gente estar apoiada, né, na família, com um companheiro ou companheira, enfim, e buscar ajuda médica. Tu sabe quando é que eu decidi fazer endocrinologia feminina e trabalhar com reposição hormonal? Quando eu comecei a atender, apareceu uma paciente com sintomas de menopausa e me falou assim, olha, eu vim porque eu consultei um outro médico e ele não quis me fazer reposição e ela não tinha contraindicação. E eu falei assim, ué, mas por quê? O que ele te falou? E ela falou assim, ele falou que eu tinha que aprender a conviver com esses sintomas. Gurias, isso doeu em mim, sabe? Não precisa. E aí naquela hora eu falei assim, eu preciso aprender a fazer isso, né? Entrar nessa área para ajudar as mulheres.
né? E aí que eu comecei a fazer curso, congresso e entrar para a área da endócrino feminina. Ela foi a minha motivação. E que bom que ela, não contente com essa resposta, né, do médico, Sim. foi procurar outro, né? E chegou a ti. Então, que sorte para ela chegar numa mulher que tem, até a gente já falou aqui no programa dos momentos, da conversa empática, né? E o médico, a pessoa de saúde, psicólogo, daqui a pouco, precisa ter muito isso, né? Que é entender, não precisa ser, claro, existem algumas questões de saúde que sim, né? Vai ter que aprender a conviver. Mas a menopausa hoje, com tantos recursos, não precisa, né? Pode-se minimizar, pelo menos, os sintomas. E aí, a pauta é conversar sobre isso, né? Trazer à tona. E entender que, assim, antigamente a menopausa, ela representava o final quase da vida da mulher, porque a expectativa de vida da mulher brasileira era em torno de 60 anos. Só que hoje a expectativa é em torno de 80. Então isso quer dizer que a mulher vai passar 1/3 da vida na menopausa. E como é que tu vai passar 1/3 da tua vida mal? Esses dias a Patrícia Pontal estava dizendo, eu vou ficar metade da vida na menopausa, né? Que ela estava brincando de viver muito, né? E se espera isso. Eu vou passar metade da vida na menopausa e tá tudo bem, né? Eu tenho que me ajustar a isso. Isso é interessante. Não, é isso que antes, a minha mãe, eu não lembro assim muito bem como foi, apesar que até ela conversou alguma coisa comigo, mas era tudo muito mais tabu, um pouco de vergonha. Imagina na TV falando dos seus sintomas. Mulheres jamais fariam isso um tempo atrás. Hoje a gente já trata com mais naturalidade e que bom que é para buscar, de fato, uma qualidade de vida aos 60, aos 70, aos 80. E agora eu fiquei pensando que, por exemplo, a gente vai envelhecendo e a reposição depois dos 60 não é indicado. Mas e é possível surgir sintomas depois dos 60, por exemplo? E aí o que a gente faz? Aí a gente vai lá para frente. É assim, ó, iniciar antes dos 60 não se deve, tá? Mas descontinuar não se tem mais um tempo hoje para parar. A Sociedade Norte-Americana de Ginecologia, eles emitiram um documento em 2017 dizendo que assim, não tem mais isso de tem que usar por 5, 10, 15 anos. A gente tem que estar sempre reavaliando o risco e benefício. Tá? Que é isso, avaliar se a paciente está com sintoma, não está com sintoma, quando tenta tirar, faz sintoma, não faz sintoma, ela aumentou o risco cardiovascular, ela aumentou, né, surgiram problemas de saúde que tu olha e diz assim, é melhor parar. Então tudo isso tem que ser avaliado ano a ano. Né? E dose também, gurias, a dose sempre é a menor dose possível que deixa a paciente sem sintomas, tá? Então, isso tem que ser avaliado individualmente com o médico. Uma questão é o peso, né? Eu lembro lá no início, com 40, eu fui... Cada ano eu terminava, eu estava ali com uns 300 gramas a mais, 400, só que foi somando, ele com 45, eu já estava com vários, né? Já estava... Imagina a Laura Medina com vários quilos a mais, né? Não, mas eu não tenho problema de estar, mas eu pensei, bom, daqui a pouco vem a menopausa e aí vai ficar muito mais difícil a perda. E aí eu comecei a correr atrás para chegar na menopausa, pelo menos porque tinha, que não é, eu acho que tão, né, mas falava, olha, depois da menopausa, 3 quilos a 4 tu vai engordar, né? Meio que parecia, eu digo, olha, então eu vou ter que perder tudo isso, depois eu engordar os 3, 4 quilos na menopausa. Não aconteceu isso comigo, né? O que a gente sabe, assim, né, Laura, é que o ganho de peso, ele está muito mais relacionado com o avançar da idade, o envelhecimento, tá? Na menopausa, o que acontece é uma mudança de composição corporal. Quando a gente tem essa queda do estrogênio, a gente diminui a gordura periférica, que é essa gordura que eu digo que a gente pega, né, a palpável, assim, e aumenta a gordura visceral, que é aquela intraabdominal. E, ao mesmo tempo, a mulher perde massa magra. Então, em termos de peso, isso equibalança, assim, não acontece nem aumento nem ganho. O ganho realmente é associado ao envelhecimento e às mudanças da vida que acontecem. Porque a pessoa vai ficando mais sedentária, às vezes vai comendo pior e tal. Então a gente tem que estar sempre ajustando isso, ajustando o nível de atividade física, ajustando as calorias da dieta para a alteração da fase. A cada ano, como diz a minha ginecologista, é correr mais e comer menos. Mas ao mesmo tempo e puxar ferro, né? Muito ferro, que é fundamental no músculo para segurar o osso. A gente tem, dentro desse tema, dentro da menopausa, existem vários assuntos que podem ser ainda aprofundados. Um
Um deles é justamente essa questão do ganho de peso, né? A gente vai trazer esse assunto aqui em outros momentos. Queria agora encerrar a nossa sala aqui, nosso bate-papo. Na verdade, segue, né? Aqui conosco no ao vivo, mas aqui no programa. Queria agradecer muitíssimo, né, a presença de vocês. A gente poder falar isso de maneira aberta, transparente, sem mimimi. Muito obrigada às três estarem aqui com a gente hoje. E seguimos no programa que hoje está recheado de coisa boa. Continuem com a gente.